Nicolás Maduro é presidente da Venezuela desde 2013. Ele não surgiu do nada, ele é o produto de um sistema já em funcionamento. Esse sistema já dependia quase exclusivamente do petróleo, já usava controle dos preços e controlava o câmbio. Seu poder começa a partir de uma sucessão e se mantém por adaptações a crises sucessivas. Maduro foi escolhido pelo próprio Hugo Chávez antes da sua morte. Chávez concentrou o poder no executivo, reduziu a autonomia institucional. A economia já mostrava fragilidade na época, alta dependência do petróleo e pouca diversificação produtiva. Maduro então herdava uma estrutura política e também um modelo econômico extremamente vulnerável, porém não herdou as capacidades políticas e de carisma de Hugo Chávez. A base do regime estava pronta, porém muito instável. Uma vez no poder, Maduro permitiu que as eleições acontecessem, porém os órgãos eleitorais, assim como o judiciário e a imprensa, eram controlados pelo governo. Em 2015, houve uma eleição para o parlamento da Venezuela, porém não era uma eleição para presidente. A oposição vence, ganha a maioria dos deputados, e isso significa algo simples: o presidente continua no cargo, mas perdeu totalmente o controle do Congresso. A partir desse momento começa uma tensão. O governo não aceitou dividir o poder. Usou o judiciário, que era seu aliado, para bloquear o parlamento. Leis eram aprovadas, mas não valiam nada. E para conseguir legislar, Maduro começa a operar por decretos, ou seja, decidia tudo o que acontecia no país sozinho, sem votação do parlamento. E em 2017 criou outro órgão político, uma nova Assembleia formada somente por seus aliados. Esse novo órgão passou a fazer leis e o Congresso eleito ficou de lado. Resumindo de forma direta, a oposição ganhou a eleição, mas não ganhou poder algum. Maduro não perdeu o cargo, mudou as regras para continuar mandando, e esse é o ponto central da crise política de 2017 na Venezuela. Ao mesmo tempo, a economia da Venezuela só piorava. O preço do petróleo caía desde 2014, a arrecadação do Estado despencava, e foi nesse momento que o apoio por parte dos militares venezuelanos foi essencial para que Maduro continuasse no poder. Maduro faz uma barganha política onde as Forças Armadas ganharam empresas, ganharam controle logístico e ganharam acesso a recursos escassos. E o regime, assim, reduziu riscos políticos internos, mesmo com um colapso econômico externo. A partir daí, o governo venezuelano passou a sofrer sanções internacionais. Essas sanções vieram principalmente dos Estados Unidos, União Europeia e do Canadá. As sanções não foram capazes de derrubar o governo, mas isolaram o país economicamente. O acesso ao crédito externo ficou restrito, a venda de petróleo ficou mais difícil e as transações financeiras passaram a ser bloqueadas. E a economia da Venezuela, que já era frágil, piorou de vez. Diante disso, o governo venezuelano buscou novos aliados, aproximou-se da Rússia, da China, do Irã e de Cuba. Esses acordos tinham um objetivo claro: manter o Estado funcionando. E para isso envolveram petróleo prometido como um pagamento futuro, cooperação militar, troca de inteligência e tecnologia. É importante salientar que essas parcerias garantiram dinheiro a curto prazo, garantiram combustível e um apoio político. Não foram acordos para reconstruir a economia, não criaram crescimento sustentável, não melhoraram a vida da população. Serviram para sustentar o governo em meio à crise. Por isso, foram acordos de contenção, não de desenvolvimento. A economia entrou em colapso de forma progressiva, não foi um choque único, foram vários. Entre 2015 e 2017, a inflação acelera. Em 2017, começa a hiperinflação. Salários perdem valores em semanas. A produção de petróleo cai por falta de investimento e de manutenção. Com a dificuldade na extração do petróleo, a principal fonte de receita do Estado encolhe. Faltam alimentos, faltam remédios, os hospitais perdem as capacidades básicas e os serviços públicos colapsam. Apagões se transformam frequentes, falta água e falta transporte. Em meio a essa crise, milhões de pessoas deixam a Venezuela. Segundo a ONU, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram seu país de 2016 a 2023. Saíram por fome, por medo da violência e por ausência de uma perspectiva de um futuro. Em meio a esse cenário, o governo de Maduro se perpetuava, mas não se mantém pelo sucesso econômico, nem por carisma ou genialidade diplomática com seus opositores. Ele se manteve porque o regime aprendeu a sobreviver em meio a um colapso econômico. O Estado resistiu, a economia não, e a população foi quem pagou o preço.